Vamos começar. É, na aula passada a gente começou dando uma introdução para botânica e eu falei sobre algumas características gerais das plantas, as diferenças que elas têm entre elas, as diferenças que elas têm para as algas verdes, né, que são outros organismos que fazem fotossíntese. E hoje nós vamos começar com o mais simples dos filos das plantas, o mais simples das divisões, dentre as quatro divisões que a gente tem de plantas. São as briófitas. As briófitas, elas são os primeiros organismos na escala evolutiva das plantas. Então, quando a gente vem aqui, o primeiro organismo, o primeiro grupo de indivíduos a surgir depois das algas verdes são as briófitas. A grande novidade evolutiva para elas são os embriões que são pluricelulares agora, e são os primeiros indivíduos que têm sexos separados. Então, eu vou ter uma estrutura reprodutiva masculina, uma estrutura reprodutiva feminina. E outra coisa que é importante falar é que os embriões, ou seja, entre aspas, o bebê da planta, ele vai ser protegido por uma estrutura feminina, que vai recobrir esse embrião para que ele possa se desenvolver bem. Então, só relembrando, como eu disse, as plantas, qual que é o grande objetivo, assim, quando a gente fala de evolução? É se desprender do meio aquático, perder tanta necessidade de estar perto da água ou no meio muito úmido. Por quê? Porque se você se desprende disso, você abre um leque muito grande de onde você pode se instalar e onde você pode desenvolver sua espécie. Então, sempre a gente vai ver que com o passar das aulas, a gente vai tratando dos indivíduos um pouco mais adaptados a meios com menos água. Então, eles vão ter melhores formas de passar nutrientes para as outras células, eles vão ter formas de proteger o embrião por meio de sementes, por meio de frutos, enfim, é isso. E o mais importante, talvez, de frisar de todas as plantas é que elas têm duas gerações. Então, por exemplo, um gametófito, que é uma planta por si só, ele vai dar origem a uma outra planta, para um esporófito. E um esporófito vai dar origem a outro gametófito. É um ciclo, que nem eu comentei na aula passada. Então, a gente fala que eles têm duas gerações de indivíduos por espécie. E aí, como eu falei, o gametófito sempre é haploide, ou seja, tem um número N de cromossomos, e o diploide de 2, então ele vai ter o dobro da quantidade de cromossomos que o haploide. Mas isso aí a gente vai revendo, como eu falei. Então vamos lá. A classificação desses indivíduos, das briófitas, tá aqui meio que por curiosidade mesmo, porque o vestibular não costuma cobrar isso não. Então, estão aqui os antóceros, que eles são chamados assim, porque, se não me engano, ceros quer dizer chifre em alguma língua aí antiga, e porque realmente parecem chifres. Então, aqui do lado esquerdo eu coloquei uma figura, e realmente parece o jeito aqui que os cauloides, que os filóides ficam aqui colocados, eles realmente parecem uns espetos, assim, uns espinhos, enfim. Aqui as hepáticas, que elas têm uma estrutura meio que esparramada, assim, por assim dizer, meio plana, que lembra um pouco a estrutura de um fígado, então chamado de hepática. É um grupo reduzido também, mas é um pouquinho maior do que os antóceros. E o mais conhecido, e o que a gente vai focar mais também para a esfera do Enem e para o vestibular, são as briófitas, né? Que são os musgos que a gente conhece, que fica na parede, enfim, em pedra, tudo isso. Então, é o filo mais numeroso, tem muita espécie de fungo, de musgo, quer dizer, e, assim como todas as outras briófitas, os musgos, eles têm como a geração permanente o gametófito. O que quer dizer? Toda vez que a gente vê um musgo numa pedra ou numa parede, a gente está vendo o gametófito, que é a geração que é N. Então, ela tem metade da quantidade de cromossomos
que o esporófito, que é a geração 2N. Então, eu também falei que, aqui nas características gerais, que, relembrando, é o primeiro grupo de plantas a conquistar o meio terrestre, e elas têm sempre pequeno porte, porque elas não têm vasos condutores de seiva. E aí, lembra que eu falei que o transporte é em escadinha. Então, tipo assim, vai lá tá aqui, ó, nessa figura. Aí aqui, ó, o rizoide, por exemplo. Cadê? O rizoide aqui, por exemplo, que é a raiz rudimentar, ele vai lá e suga do solo os nutrientes necessários. E aí ele vai passando de célula a célula até chegar aqui no topo desses filoides aqui. Então, por isso que eles têm que ter um tamanho reduzido. Porque imagina só, se fosse um tamanho muito grande, sei lá, mais de 2 metros, o tamanho dessas plantas, seria quase que impossível que sobrasse nutriente para que a última célula da última filoide tivesse água disponível, certo? Então é por isso que eles têm o tamanho reduzido. Então, por isso também, eles são encontrados em locais úmidos e sombreados, porque eles dependem da água para fecundação, como eu falei, como a gente vai ver aqui para frente, como que funciona a fecundação dessas plantas, e eles não têm uma cutícula tão grossa capaz de impedir que eles percam tanta água, como acontece nas plantas mais evoluídas, as plantas que estão mais para frente. E os órgãos são rudimentares. Então a gente fala que, na verdade, as briófitas, elas não têm órgãos verdadeiros. Elas têm tecidos verdadeiros, mas elas não têm órgãos verdadeiros. Ou seja, o que significa uma planta ter órgão verdadeiro? Ela ter folha, ela ter caule, ela ter raiz, ela ter galho, enfim, órgãos verdadeiros. Elas não, elas têm filoides, cauloides e rizoides. Sempre que aparecer a terminação oide em qualquer lugar, é porque é como se fosse um protótipo, entre aspas. Ou seja, ela tem uma função parecida, mas ela ainda não chegou lá na escala evolutiva. Ela ainda não tem a mesma capacidade de realizar as funções de sustentação e de absorção que uma raiz de uma macieira, por exemplo, tem, ou de um pinheiro tem, certo? Então, por isso que a gente fala rizoide, cauloide e filoide. Filoide é relativo à folha, então uma folha rudimentar. Cauloide é um caule rudimentar. Rizoide é uma raiz rudimentar, certo? E essas três estruturas que eu acabei de falar, elas estão sempre visíveis a olho nu, que é o que está aqui do lado esquerdo. Tá vendo que tem meio que uns aqui que estão espetadinhos assim, parece um cabelinho, uma coisa assim, que estão mais perto da terra, aqui, ó, mais perto da terra. Isso aqui é o gametófito, que é o que a gente sempre está vendo. E esse aqui, que parece um cabinho com uma florzinha no meio, mas não é flor, parece só, ou com pontinho lá em cima, é o esporófito, que é a geração que ela fica presente só durante uma época, só durante a época que vai ser feita a reprodução, tá? E aí, o que acontece aqui na estrutura desse gametófito? Do esporófito, desculpa. Essa haste, ela vai servir para quê? Lembra que eu falei que eles dependem da água para poder fazer a fecundação? Então, o que acontece? Essa haste aqui vai fazer com que a cápsula ela fique num ponto mais alto. Por quê? Se ela está aqui num ponto mais alto, quando a chuva bater, ela vai fazer com que as estruturas reprodutivas caiam sobre outras plantas que estão do lado, fazendo com que seja mais fácil elas terem uma reprodução e seja mais fácil ser feita a formação de novos indivíduos, certo? Então, beleza. Alguma dúvida até agora? E só para constar, essa cápsula aqui, ó, ela abriga os esporos.
Os esporos a gente vai ver daqui a pouco que eles são as estruturas reprodutivas, é, as estruturas reprodutivas da parte assexuada das briófitas e de todas as plantas também. Então, por enquanto, é isso. Só a estrutura. Entenderam a estrutura? Tranquilo? Então, os nomezinhos meio chatos, né? Mas tenta lembrar, o que sempre me ajudou, Raiz, é, por exemplo, lembrar que, por exemplo, sempre que tem oide, é uma coisa que é meio protótipo. Então, vai aparecer muito isso, oide ou fitas, por exemplo. Fitas é sempre planta. Fita quer dizer planta. Então, você vai pegando, assim, com o passar do tempo, que vai dando certo. Agora, por exemplo, essa haste aqui é meio, intuitivo, né? Agora, cápsula, esporo, realmente são nomes que a gente não está acostumado, né? É meio chatinho mesmo, mas vai dar certo. Então aí, ó, voltando aqui às características gerais, a geração predominante só nas briófitas é o gametófito, que é a geração N. E o esporófito depende do gametófito. Então, o que é isso? Quando o gametófito vai lá e solta os gametas e junta o gameta masculino com o gameta feminino, vai começar a formar ali aqui, ó, aqui no ápice do gametófito, vai começar a formar justamente essa haste, ou seja, vai começar a formar o esporófito. Esse esporófito, vocês estão vendo que até aqui no desenho ele não está representado por verde. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem clorofila. E se não tem clorofila, ele não faz fotossíntese. Então, eu já posso falar que se ele depende do gametófito, então é por isso que ele dura tão pouco tempo e por isso que ele é a geração passageira nas briófitas. Por quê? Pensa bem. Eu sou o gametófito. Aí eu estou produzindo o meu alimento pela fotossíntese. E aí eu dou origem a um esporófito que está literalmente grudado em mim. Então eu tenho que produzir alimento para mim e para o esporófito. Então vocês concordam que o esporófito, ele, de certa forma, é um peso para o gametófito. Então, por isso que ele tem que durar tão pouco tempo, por isso que ele não fica lá tanto, por isso que ele não fica vivo tanto tempo, porque ele demanda muita energia e dá muito trabalho para manter ele. São duas plantas que estão sendo mantidas por uma só. E é por isso que ela é geração passageira, certo? Então, a, então aqui coloquei uma tabelinha para a gente comparar o gametófito com o esporófito. Então, o gametófito vai ser a geração duradoura nas briófitas, e o esporófito é passageira. O gametófito é haploide, ou seja, tem metade da quantidade de cromossomos, e o esporófito tem quantidade duplicada de cromossomos, 2N. O gametófito faz produção sexuada. Por que produção sexuada? Porque ele produz gametas, um gameta masculino e um gameta feminino, como se fosse um espermatozoide humano e um óvulo feminino, certo? Então, é a mesma ideia. Eles estão formando um... Só que aqui a gente vai chamar de anterozoide e osfera, mas não precisa lembrar desse nome. É gameta masculino e gameta feminino. Por isso que é a reprodução sexuada. E o esporófito faz reprodução assexuada, porque é por meio de esporos. O gametófito é independente, ou seja, ele produz o próprio alimento pela fotossíntese. O esporófito, como eu falei, depende do gametófito. Ele é heterótrofo, ele não produz o próprio alimento. Certo? Então vamos lá. A reprodução. Quando a gente fala de reprodução assexuada, a gente fala, na verdade, aqui de situações que podem ocorrer, mas não são a principal forma com que a planta escolhe por se reproduzir. A primeira a gente chama de fragmentação. É quando, por exemplo, todo mundo já ouviu falar mãe ou avó, ou enfim, alguém que gosta de planta que está na família, falar que pede uma mudinha para vizinha, pede uma mudinha para não sei quem, e é justamente o que é a fragmentação. Você pega uma partezinha ali do cauloide, você pega uma partezinha ali daquela planta e você joga ela na terra. Com sorte ou não, ela vai dar origem a uma nova planta e você vai ter um novo indivíduo. E isso que é a fragmentação, basicamente. E as gemas são essas estruturazinhas que eu coloquei aqui na figura.
São estruturas que elas vão ser produzidas por algumas espécies e ela forma um negócio que chama propágulo. Vocês não precisam lembrar desse nome, propágulo, nem de gemas, é só para vocês saberem que isso acontece. Que são estruturazinhas que quando caem na terra também, elas vão brotar e vão dar origem a uma nova planta. Mas a questão assexuada da reprodução, ela é mais, não é tão importante, então vocês não precisam ficar lembrando o nomezinho aqui não, beleza? Agora aqui, a gente precisa saber um pouquinho mais. Então vamos lá. Vamos começar aqui por um esquemão que eu fiz aqui básico. Então, beleza. Lembra do gametófito? O gametófito é aquela parte que, como eu falei, é o que a gente vê do musgo, é o que está sempre ali, porque é a geração duradoura. O gametófito, como o próprio nome já fala, gameta, de gametas, eles vão produzir gametas, certo? Então, vai produzir um gameta masculino e um gameta feminino. Peraí. Então, vai produzir um gameta masculino e um gameta feminino. Esse gameta masculino e esse gameta feminino, com a ajuda da água, eles vão se encontrar e eles vão fecundar. Então, vai ter o encontro de um gameta feminino mais um gameta masculino. Esse encontro vai formar um zigoto. Zigoto nada mais é do que a primeira célula. É antes da gente chamar de embrião, a gente chama de zigoto. Esse zigoto vai fazer um monte de divisão celular e vai formar o esporófito. Lembra que eu falei que o esporófito, ele é a parte... Aqui, ó, nessa figura aqui, ó. Esporófito, ele vai nascer logo em cima aqui do gametófito. Certo? E é uma nova planta. É difícil da gente pensar que tipo assim, um indivíduo, uma planta dá origem a uma outra planta que vai fazer uma planta totalmente diferente do que ela é, né? Mas é assim que acontece, é muito diferente mesmo do que acontece em nós seres humanos. Enfim, então eles vão fecundar e vai formar o esporófito. Esse esporófito, ele vai ser sempre responsável por fazer uma divisão celular, que é a meiose. Lembra da meiose? Que o indivíduo que era 2N, ele vai se tornar N. Ou seja, vai reduzir pela metade a carga genética. Então, o esporófito vai fazer uma meiose e vai formar um esporo. Esse esporo vai cair no solo, vai germinar e vai formar um gametófito. Então, é basicamente isso. Gametófito faz gameta, gameta fecunda faz esporófito, esporófito faz meiose, faz esporo, esporo germina, faz gametófito. E é basicamente isso. Se vocês tiverem mais ou menos isso na cabeça, tá tranquilo já. Porque normalmente o Enem, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o ciclo para vocês, se ele for cobrar isso. Vai colocar lá o ciclo, vai colocar essa figura aqui que está do lado esquerdo, vai colocar um nome para confundir vocês, mas basicamente é isso. Então vamos lá, vamos tentar colocar essa ideia nesse ciclo aqui que eu coloquei. Então começa lá, o ciclo começa aqui com os gametófitos. Aí tem um gametófito masculino, que está aqui do lado esquerdo, e um gametófito feminino. Aí o que acontece? Aqui nessa pontinha aqui, ele vai formar um gameta masculino. E aqui ele vai formar um gameta feminino. Certo? A partir do momento que ele formou esses dois gametas, esses gametas vão se juntar e formar um zigoto, que é nesse processo aqui que a gente tá vendo aqui, ó. Esse anterídeo, que ele chama de anterídeo, na verdade é o gameta masculino. O gameta masculino, o que vai acontecer? Vai cair uma gota d'água com uma chuva, e esse anterídeo, ele vai, entre aspas, nadar até o zigoto feminino, que ele tá até o gameta feminino, desculpa. E vai formar o zigoto. Esse zigoto, o que vai acontecer? Ele tá aqui, ó. Ele vai formar o esporófito, que é essa estruturazinha aqui. Esse é o esporófito. Tudo certo até aqui?
Precisa que volte em alguma coisa? Tá. Aí, beleza. Formou o zigoto vai fazer aquele monte de mitose, ou seja, vai crescer, e ele vai chegar a um ponto que aqui dentro dessa estruturazinha que a gente chama de cápsula, está acontecendo meiose a todo momento. É como se fosse o testículo do homem, ou o ovário da mulher. Está acontecendo meiose o tempo todo. O que essa meiose está fazendo? Está fazendo esporo. Por isso que eu falei que é como se fosse, não é a mesma coisa. Está fazendo esporo. O esporo ele vai ficar armazenado dentro dessa cápsulazinha aqui. Aí o que acontece? Vai chegar um momento que essa cápsula, que está cheia de esporo, ela vai estourar. Quando ela estoura, ela libera um monte de esporos que, como eles são muito, muito leves, eles são inclusive microscópicos, eles vão cair no solo. Aí quando eles caem no solo, eles germinam, formam esse negócio que a gente chama de protonema, mas não precisa lembrar que chama protonema, mas basicamente eles vão germinar e formar o gametófito. E é isso. Esse é o ciclo reprodutivo das briófitas. Gametófito formando gameta por mitose. O gameta masculino encontra o gameta feminino por meio da água, que ele vai nadar até o gameta feminino. O gameta feminino junta com o gameta masculino, forma o esporófito. O esporófito tem a cápsula, que é onde ocorre as meioses, que formam os esporos. Essa cápsula, uma hora estoura, o esporo cai no chão, germina e forma gametófito, e o ciclo começa todo de novo. Entendeu, João? Beleza? Como é que você tá? Alguém precisa que volte? Quer que eu falo de novo? Eu sei que é chato e é complicado, tem uns nomezinhos complicados. E não tem problema se, assim, como eu falei, o Enem, vocês não precisam ficar tão preocupados em decorar tanto nome. Eu tô bem também, graças a Deus, João. Vocês não precisam ficar tão preocupados em decorar nome, então não desespera, gente. Vocês não precisam lembrar, assim, é bom saber que tem uma noção que anteiro sempre quer dizer homem. Anteiro sempre quer dizer homem. E arque, que ele coloca até aqui, arquegônio, sempre quer dizer feminino. Então, assim, só tem uma ideia disso. Mas se vocês quiserem é só chamar de gameta masculino, gameta feminino, tá ótimo. Eu só quero que vocês tenham uma ideia do que acontece e como que é feito. E, bom, espero que eu tenha conseguido passar isso, pelo menos. Mas vamos aqui para os exercícios para dar uma fixada nessa primeira aula. Então, vamos lá. Primeira questão. As briófitas são plantas que possuem pequeno porte. A característica que impede que essas plantas atinjam um tamanho maior é A. A ausência de vasos condutores de seiva. B. A presença de rizóides. C. A presença de filóides. D. A ausência de frutos. Ou E. A ausência de flores. Alguém tem algum palpite? Mas alguém quer tentar? Além da raiz? Bom, Raíssa falou A e realmente é A. Lembra que eu falei que a... Ó, vamos voltar lá na estrutura do... Porque teve uma galera que entrou mais atrasada, mas não tem problema, a gente volta. Aqui na estrutura da, do musgo, a gente pode ver, ó. Ó, ele comenta lá que, que pode ser pela presença de rizóides e foloides. O que é isso? Foloide, como eu disse, é como se fosse uma folha rudimentar. Então, ela faz a mesma coisa que aquela folha que a gente vê daquela árvore grandona. Ela faz a mesma coisa. A função dela é o quê? Captar a luz para fazer energia. É a mesma coisa. Só que ela ainda não tem as mesmas estruturas que uma folha de uma planta mais evoluída. Por isso que a gente chama de filoide. É como se fosse uma folha rudimentar, o protótipo de uma flor, certo?
Mas isso não impede que ela ter uma folha rudimentar, ela faz as mesmas funções, entendeu? Então, isso não impede que ela tenha um tamanho maior. Não é exatamente isso. O rizoide, da mesma forma, é uma raiz rudimentar. Ela faz mais ou menos a mesma coisa. Ela sustenta e ela absorve. O cauloide também, ele sustenta a plantinha aqui, o musgo. Só que ele também é como se fosse um protótipo de um caule, um protótipo de um tronco. É a mesma coisa. Mas isso não impede que eles tenham um tamanho maior. Agora, como a Raíssa colocou, isso é uma folha de marcar. Aí o que realmente impede aí das plantas, dessas plantas mais rudimentares terem um tamanho maior, por isso que musgo é sempre pequenininho, é realmente a ausência do vaso condutor de seiva. Porque pensa, eu vou lá absorver a água do solo, sais minerais ali do solo. E eu tenho que fazer sempre uma difusão célula a célula, ou então uma osmose. Então, pensa bem, é como se fosse uma escadinha. Tem aqui uma célula e tem uma célula logo em cima. Ó, vou desenhar aqui. Tem aqui uma célula, aí tem uma célula aqui em cima, tem uma célula aqui em cima, e assim por diante. Então, eu tenho que passar de uma a uma. Eu passo essa, passo para essa passo para essa passo para essa. Agora, quando é um tronco, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é uma árvore. Muito feia, mas é uma árvore. Aí tá aqui assim as raízes. Ó. Aqui absorveu, aí vai ter literalmente um vaso condutor. Esse vaso condutor vai levar essa água até na folha que está lá na copa da árvore. Isso que permite que a planta seja maior. E por conta desse mecanismo aí, entre aspas, de escadinha das briófitas, que elas não podem ter um tamanho tão grande. Então é isso aí mesmo, Raiz. Boa. Alguma dúvida por quê? Por que que não pode ser alguma outra alternativa? Ou tranquilo? Beleza. Então vamos lá. As briófitas são plantas que necessitam da água para a reprodução. Marca a alternativa que justifica essa frase. A. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois só na presença de água é possível a germinação da semente. B. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois os anterozoides necessitam de água para deslocarem até a osfera. C. As briófitas necessitam de água para a reprodução para que as flores sejam fecundadas. D. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois os frutos são dispersados pela água. Ou E. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois o gameta feminino precisa nadar em direção ao gameta masculino. Qual que vocês acham que é essa? Aqui tá uma pegadinha. Isso mesmo, gente. A letra B. Lembra que eu falei que antero sempre vai ser relativo a homem? Então, é o gameta masculino. Isso aqui. E sempre, na natureza, sempre, ou quase sempre, pelo menos eu não tenho nenhuma lembrança de nada que tem uma espécie que o gameta feminino se desloca. Sempre é o gameta masculino que se desloca até o gameta feminino. Sempre ou quase sempre, tá? Então, sempre que vocês virem aí antero ou gameta masculino nadando, se deslocando até a osfera, provavelmente essa acerta. Aqui, tanto é que nessa aqui, ó, ela é quase certa, ó, só que ela troca. O gameta feminino precisa nadar em direção ao gameta masculino, sendo que, como eu disse, é sempre o contrário. Então, vamos lá. A germinação da semente? Não, porque a semente só vai acontecer a partir das gimnospermas, que são os pinheiros, né? Aqui Aqui fala de nascer, fala de briófitas necessitando de água para reprodução, para que as flores sejam fecundadas. Não, flor aparece só nas últimas plantas, nas angiospermas. E na D eles falam que os frutos são dispersados, também não. O fruto é só na angiosperma. Então é isso. Por isso que essas aí estão erradas. Então vamos para a 3. A 3 fala assim: que nome recebe a estrutura presente no esporófito onde os esporos são produzidos?
A, oosfera, B, arquegônio, C, cápsula, D, anterozoides ou E, gametófito. Nossa. Em qual que você ficou em dúvida, Raiz? Qual outra? Bom, Raiz, você tá certo, é assim mesmo. Então vamos lá. Ó, a oosfera, como aqui no último exercício está falando, a oosfera é o gameta feminino. Então vamos colocar aqui, gameta, que letra horrível, gameta feminino. O arquegônio é como é chamado o lugar que o gameta masculino é produzido. Então, o local que o gameta masculino é produzido, aliás, que o gameta feminino é produzido, é chamado de arquegônio, certo? O anterozoide é o gameta masculino. Gameta masculino. E o gametófito é a planta que a gente vê, lembra? O musgo que a gente vê é o gametófito. O gametófito é uma planta completa, certo? E o esporófito é a outra planta completa. Certo, Raíssa? E a cápsula realmente, onde que, onde que são feitas as meioses que formam os esporos, que depois vai estourar e vai acontecer o processo lá de germinação e toda aquela coisa. Lembra sempre que esporo dá origem para gametófito e gameto dá origem para esporófito. Hein? Então vamos lá. Alguma dúvida, gente? Quer que volte alguma coisa? Então vamos lá. 4. Os musgos que crescem nos muros úmidos são A. Gametófitos de briófitas. B. Gametófitos de pteridófitas. C. Esporófitos de briófitas. D. Esporófitos de pteridófitas. Ou E. Associação de algas e fungos. Qual que vocês acham que é? Opa. Isso mesmo, Mariana. Letra A. O gametófito nas briófitas é a geração duradoura. Então, se ele é a geração duradoura, é a que a gente sempre vê, certo? A gente vai ver daqui a pouquinho, na próxima aula, que é meio que uma continuação dessa, porque para continuar o raciocínio, né? Que os gametófitos nas pteridófitas, na verdade, inverte. Aí os gametófitos vão ser a geração que é que é passageira e e os esporófitos que vão ser a geração que vai ser duradoura. Esporófitos de briófitas é aquela estruturazinha, ó. Aquela estruturazinha aqui, ó. Vamos voltar lá. Esporófito é aquela estrutura que tem a cápsula que estoura, aqui, ó. Aqui. É a cápsula que estoura que tem os esporos, certo? E aqui embaixo o gametófito. Bom, acho que é basicamente isso, galera, de briófita. Acho que alguém precisa que eu volte alguma coisa? Quem chegou mais tarde quer que eu explique de novo a reprodução, alguma coisa do tipo? Ah, tem só uma coisa que eu esqueci de colocar aqui no slide, que é importante na ecologia. As, as briófitas, assim como, assim, meio que todas as plantas, mas as briófitas principalmente, vocês lembram daquela matéria que eu expliquei para vocês de sucessão ecológica? Então, as briófitas, normalmente, elas são um dos primeiros organismos a chegar num ambiente ali. Por quê? Porque elas conseguem crescer se tem água. Meio que assim, elas conseguem crescer. Só que elas são importantes indicadores de poluição.
Porque justamente porque elas não têm então, uma cutícula serosa, que a gente chama de cutícula serosa, uma proteçãozinha que ela é meio que a base de gordura. Quem já pegou, vocês já devem ter pego, com certeza, uma folha na mão, assim. Você percebe que ela é meio lisa, assim. Tanto é que quando a água bate, ela escorre, ela não é absorvida, né? Pelo menos assim, não aparentemente ela não é absorvida. Então a cutícula serosa dessas plantas, ela é muito mais fina do que o resto dos outros grupos. Então é por isso que locais muito, muito, muito poluídos, eles normalmente não têm musgos. É difícil a gente ver, por exemplo, uns musgos muito, muito grandes num centro de uma cidade, que é muito quente e tudo mais. Então, eles são ditos como indicadores biológicos, assim como os líquens, que até apareceu aqui na, naquela, naquela última questão, associação entre algas e fungos, são os líquens. Eles também são indicadores biológicos, que é o que a gente chama. Então, se a gente vê se tem briófita ali, se tem musgo, se tem algas, se tem fungo, aquele é um ambiente que ele está úmido e é um ambiente que ele está, entre aspas não, né? Ele está, de certa forma, livre de tanta poluição, certo? Isso é uma importância ecológica. Tem também a importância medicinal, assim, das briófitas. Elas têm algumas briófitas, alguns musgos, que a gente tira substâncias que são utilizadas como remédio. O Enem também pode chegar e falar isso. Então, é basicamente isso, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação